E aí, Paulo? Belezinha? Vamos falar hoje sobre matriz inversa e propriedades dos determinantes. Na primeira propriedade, nós falamos sobre fila nula. Isso quer dizer que, quando a gente vai calcular o determinante de uma matriz, seja ela de que ordem for, se essa matriz tiver uma fila que tenha todos os seus elementos iguais a zero, pode ser linha ou coluna, tanto faz. Então, nesse caso, o resultado desse determinante é igual a zero. As propriedades de determinante nos ajudam a adiantar ou a fazer mais fácil ou mais rápido alguns cálculos de determinantes. Então, nesse caso aqui, se você for resolver o determinante de uma matriz que ela tem uma linha ou uma coluna em que todos os seus elementos são zero, o resultado desse determinante é zero. Você não precisa fazer esse cálculo, se você souber da propriedade. Na segunda propriedade, fala sobre filas paralelas iguais ou proporcionais. No nosso exemplo, ele está dando uma matriz de ordem 3 por 3 e que a primeira coluna e a terceira são iguais. Quando isso acontece, o determinante é zero. Poderia ser a primeira coluna e a segunda, ou a segunda coluna e a terceira. Poderia ainda ser a primeira linha e a segunda linha. Então, não importa. Se tiver duas linhas iguais, o determinante é zero. Mesmo que essa matriz seja uma matriz 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, seja uma matriz enorme, maior. Tem duas linhas iguais, ou linha ou coluna. O resultado desse determinante é zero. Você não precisa fazer o cálculo. Olha um outro exemplo. Aqui nós temos uma matriz que é 4 por 4. E elas não são iguais, mas como a propriedade fala, pode ser também proporcionais. Ou seja, nós temos aqui a primeira linha com os elementos menos 1, 2, 3 e menos 5. E a última linha, a linha 4, não são iguais, mas é como se a gente tivesse multiplicado essa linha aqui por 2. Então, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E menos 5 vezes 2, menos 10. Nesse caso, essa quarta linha é duas vezes o valor da primeira. Então, elas são proporcionais. Se isso acontece, quando a gente tem duas linhas que são iguais ou proporcionais, o determinante é zero. Na terceira propriedade, ele fala sobre o determinante de uma matriz transposta. Lembre-se, em uma matriz transposta, nós conservamos a diagonal principal e invertemos a posição dos outros valores. Ou quem é linha vira coluna e quem é coluna vira linha. Tanto faz. Nesse caso, no exemplo A, temos aqui uma matriz genérica ABCD. O determinante dela vai ser a matriz diagonal menos a secundária, AD menos BC. Se a gente inverte isso, quem é linha vira coluna e quem é coluna vira linha. Ela vai ficar dessa forma. E a gente calcula o determinante dela, nós vamos ter diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. E de novo, nós vamos ter A vezes D menos B vezes C. Então, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua transposta. Na quarta propriedade, ele fala o seguinte: se você tem um número qualquer e multiplica por uma linha dessa matriz, ou desse determinante, o resultado vai ser esse número vezes o valor do determinante. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil a compreensão disso. Nós temos aqui o determinante da matriz A, 5, 2, 4, 3. Então, o determinante dessa matriz é igual a 7. Veja só, 5 vezes 3 é 15, menos 4 vezes 2 é 8. 15 menos 8 é 7. Se a gente multiplica a segunda coluna, nesse caso, o 2 e 3, por 5, que pode ser qualquer linha. Então, ele pegou a segunda coluna. 2 vezes 5 dá 10 e 3 vezes 5 dá 15. Então, a matriz foi modificada. Vamos ver como fica o determinante dela. 5 vezes 15. Se fosse 10 vezes 15, daria 150. Como é 5, é metade, 75. Menos
4 vezes 10, que é 40. Então, 75 menos 40, 35. Na primeira matriz, antes de ser modificada, nós encontramos o resultado do determinante igual a 7. Na segunda matriz, depois que foi modificada, encontramos o resultado igual a 35. Me diga uma coisa, 35 não é o mesmo que 5 vezes 7? Então é disso que a propriedade fala. O determinante de uma matriz qualquer é igual à multiplicação de um número pelo mesmo determinante, ou pela próxima matriz. Então é disso que a propriedade fala. Quando você tem uma matriz e encontra o determinante dela, se você multiplica um número qualquer por uma linha ou coluna, de preferência um número inteiro, essa nova matriz, o determinante dela vai ser a mesma coisa que você tivesse multiplicado esse número pelo determinante da anterior. Olha um outro exemplo. Agora com a matriz 3 por 3. Quando a gente vai multiplicar uma matriz 3 por 3, vocês viram que o método básico é: pega as duas primeiras colunas, repete aqui na frente, e aí vai fazendo a multiplicação das diagonais principais à direita, menos a multiplicação da diagonal à esquerda. Nesse caso, ficamos com os valores AEI mais BFG mais CDH e etc, etc. Se a gente pega essa mesma matriz e multiplica uma de suas colunas, no caso aqui a segunda coluna, por um número qualquer. Aqui ele está dando um exemplo generalizado, já vimos um exemplo numérico antes. Na hora de fazer o processo de encontrar o determinante, de novo, pega as duas colunas, repete na frente, faz a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da secundária. Nós vamos encontrar esse resultado. E se por um acaso você observar cada termo dessa expressão, em todos esses termos, nós vamos ter a letra K. Então, se você quiser, você pode colocar esse K em evidência. Você pega o que tem igual em todos os termos, coloca aqui, abre o parênteses, e vai dividindo por K. Vai sobrar só os valores diferentes de K dentro dela. Perceba que esse valor que encontramos é igual ao determinante da matriz antes dela ser multiplicada por esse valor. Então, a quarta propriedade diz: o determinante de uma matriz qualquer vai ser igual à multiplicação de um número pelo determinante dessa nova matriz quando modificada. Na quinta propriedade, falamos sobre trocas de fila. E nesse caso é bem simples. Quando você troca a fila de um determinante, o sinal do determinante inverte. Se ele está positivo, ele fica negativo. E vice-versa. Nesse exemplo, nós temos aqui a matriz A, em que ela é de ordem 3 e o determinante dela é igual a 33. E aqui foi trocado os valores da primeira coluna com a segunda. Antes a primeira coluna era 1, 3 e 4. E ficou 2, 1 e 5. E a terceira coluna era 2, 1 e 5. E ficou 1, 3 e 4. Então eles trocaram de posição. Se você faz isso, toda vez que você troca ou coluna ou linha, você vai inverter o valor do determinante. Na sexta propriedade, temos o teorema de Jacobi, ou Jacobi, maneira como você quiser pronunciar. Ele fala o seguinte: em uma matriz quadrada, lembre-se que quando a gente calcula o determinante, tem que ser matriz quadrada. Se uma fila for substituída pela adição de outra fila paralela, previamente multiplicado por uma constante, o determinante da matriz B obtida será igual ao determinante de A. Ok. Vamos devagar, que o santo é de barro. Nós temos um exemplo aqui que ele deu. Seja a matriz A com os valores 2, 3, 10 e 20. Se calcularmos o determinante dela, 2 vezes 20 dá 40, menos 3 vezes 10 dá 30. 40 menos 30 dá 10. Então ele fala o seguinte: se a gente substitui uma dessas linhas ou colunas
Pela soma da outra linha, o determinante vai ser igual ao primeiro que a gente encontrou. Espera aí, professor. Você deve estar se perguntando. Então, se o determinante dá igual, para que a gente vai ficar tendo esse trabalho todo de substituir? Tenha calma. Isso vai servir para a gente poder utilizar em escalonamento. Aprender o teorema de Jacob e escalonamento é praticamente a mesma coisa. Então, vamos devagar. Nesse caso, nós temos o seguinte. Era uma matriz 2, 3, 10, 20. E ele fala, vamos substituir a segunda linha, que é a de baixo. Para isso, a gente multiplica a primeira por menos 5 e soma com a segunda. Então, primeiro eu vou multiplicar por menos 5 e depois adicionar o valor da segunda. Então, menos 2 vezes menos 5, mais 10. E aqui nós temos 3 vezes menos 5, mais 20. Então, no lugar da segunda linha, eu vou colocar a primeira multiplicado por menos 5 e adicionado a própria segunda linha. Depois que fizer isso, vai ficar 2 e 3 na primeira, que a gente não mexeu na primeira, a gente está mexendo só na segunda. E aqui tem que fazer a conta. 2 vezes menos 5 dá menos 10, mais 10 dá 0. 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, mais 20 vai dar 5. Nesse caso, quando a gente for calcular esse determinante, 2 vezes 5 menos 3 vezes 0, 2 vezes 5 dá 10, menos 0 dá 10. Então, encontramos o resultado do mesmo determinante, mesmo a gente tendo modificado a segunda linha. A gente pode modificar a segunda coluna ou a primeira coluna, não importa. Mas, nesse caso específico, é interessante que você aprenda fazendo a modificação da segunda linha, da terceira, da quarta, porque a gente vai trabalhar com esses valores futuramente. Se a gente pegar a mesma matriz e substituir agora a coluna, no caso a primeira, então a gente vai multiplicar a segunda coluna por 3 e depois somar com a primeira. Então vai ficar 3 vezes 3 mais 2 e 3 vezes 5 mais 0. 3 vezes 3 é 9, mais 2, 11. E 3 vezes 5, 15, mais 0, dá 15. Quando calculado o determinante, 5 vezes 11, 55, menos 3 vezes 5, 45. Resultado, 10 também. Então, quando você faz essa substituição ou essa modificação, não importa se é pela linha ou pela coluna, o resultado do determinante vai dar o mesmo. Na sétima propriedade, temos o teorema de Binet. Ele diz: o determinante de A vezes B, dentro do parênteses, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Bem simples. Se eu tenho duas matrizes aqui, A e B, o determinante da primeira matriz deu 6, o determinante da segunda deu 10. Eu poderia dizer que o determinante de A vezes B vai dar 60. Porque se o primeiro dá 6 e o segundo dá 10, 6 vezes 10, 60. Mas vamos ver um pouco mais. Nós temos a primeira matriz aqui, a segunda, A e B. Se a gente faz a multiplicação das duas, lembre-se, linha com coluna. 5 vezes 3 mais 4 vezes menos 1. 5 vezes 3 dá 15. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E 15 menos 4 dá 11. Vai repetir o processo para todos os outros valores. Primeira linha, segunda coluna, dá 6. Segunda linha, primeira coluna, dá 1. Segunda linha, segunda coluna, também dá 6. Quando a gente encontra essa nova matriz, que é a multiplicação de A e B, 11 vezes 6, 66, menos 1 vezes 6, que é 6. 66 menos 6, 60. Então, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. É claro que para ficar mais fácil o entendimento, a gente está dando exemplo de matrizes 2 por 2, mas isso serve para matriz de qualquer ordem, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. Matriz inversa. Quando a gente trabalha com o inverso de um número, quer dizer que a gente trabalha com esse número virado de cabeça para baixo. Olha essa conta de multiplicação. 7 vezes 1 é igual a 7. O 1 na multiplicação
é o elemento neutro. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora, se eu multiplico pelo inverso de 7, pelo inverso dele mesmo, ou seja, 1 sobre 7, o resultado da multiplicação dá 1. Então, na hora da gente encontrar a matriz inversa, é basicamente isso que vamos fazer. Eu posso multiplicar uma matriz pela sua inversa e encontrar a matriz identidade, ou eu posso multiplicar uma matriz por outra genérica e igualar a identidade e no final descobrir a matriz inversa. Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro o que eu quis dizer. Eu tenho aqui o exemplo do cálculo de uma multiplicação de uma matriz por outra. Nesse caso, a matriz B e a matriz A. Quando a gente faz a multiplicação, lembre-se, linha e coluna. A gente vai encontrar como resultado a matriz 1, 0, 0 e 1. Isso aqui é a matriz identidade. Quando eu multiplico uma matriz por outra e o resultado dessa multiplicação é uma matriz identidade, dizemos que uma matriz é o inverso da outra. Olha um outro exemplo com a matriz genérica. Nesse caso, eu quero descobrir quem é a inversa dessa matriz A, 1, 0, 2 e 3. Então, aqui atrás, ele está fazendo a multiplicação de duas matrizes e olhando o resultado. Se o resultado for a matriz identidade, quer dizer que uma é inversa da outra. Mas ele pode pedir para a gente encontrar a matriz inversa de uma matriz qualquer. E aí, nesse caso, nós temos que multiplicar essa matriz por uma matriz genérica e o resultado dessa multiplicação ser a matriz identidade. Isso vai fazer com que a gente encontre um sistema e, resolvendo esse sistema, a gente encontra o valor dessa matriz inversa. Então, resolvendo essa equação, porque você vai fazer aqui, linha vezes coluna, e o resultado tem que dar 1. 1 vezes A é A, mais 0 vezes C é 0. Então vai ficar só a letra A, quer dizer que A é igual a 1. Vai fazendo esse cálculo e vai chegar no seguinte resultado. Então a matriz inversa da matriz 1, 0, 2 e 3 vai ser essa matriz aqui embaixo. 1, 0, menos 2 sobre 3 e 1/3. Nem todas as matrizes possuem matriz inversa. Para que a matriz seja inversa, o determinante dela tem que ser diferente de 0. Nesse caso aqui, é uma matriz 2 por 2, bem simples. Mas se ele pedir para a gente encontrar o determinante de uma matriz 3 por 3, 4 por 4, para saber se ela é invertível ou não, é mais fácil do que você fazer a multiplicação por uma matriz genérica qualquer e ver se o resultado vai dar uma matriz identidade. Por exemplo, ele fala, tome aqui uma matriz 4 por 4 e encontre a matriz inversa dessa matriz. Você vai ter que fazer a multiplicação dela por uma matriz genérica, 4 por 4 também, e o resultado dessa multiplicação vai dar uma matriz identidade também 4 por 4. Você vai acabar caindo num sistema linear 4 por 4. Então, perceba que isso vai dar muito trabalho. Antes de você fazer isso, a gente vai aprender com sistemas lineares. Faça o escalonamento da matriz. Veja se o determinante dela é diferente de 0. Se for diferente de 0, ela tem matriz inversa. Se não, ela não tem. Na propriedade 8, falamos sobre o determinante da matriz inversa, que nesse caso, o determinante da inversa é igual ao oposto do determinante da matriz. Na propriedade 8, ele fala sobre o determinante da matriz inversa, que diz que o determinante da matriz inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz normal. Eu sei que falamos sobre vários determinantes, é um pouco complicado, tá lembrando de todos, mas isso requer prática. Sugiro que vocês façam os exercícios do livro. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais.